Olá, estamos a começar uma série no qual vamos falar sobre 3 tipos de libertação. E no vídeo de hoje vamos falar sobre libertação das influências. Nós vamos fazer outros vídeos que vamos falar sobre libertação da opressão e libertação da possessão. No vídeo de hoje vamos ficar focado apenas na libertação da influência. Veja que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior parte das pessoas hoje no mundo, elas são presas e são cativas, não presas por causa de uma possessão ou por causa de uma opressão. A maioria das pessoas são presas por causa da influência do maligno. Existem espíritos influenciadores que têm feito com que muitas das pessoas fiquem cativas. Então a influência acaba aprisionando a vida das pessoas, porque as pessoas se deixam levar por aquilo que são as orientações e são os conselhos do inimigo, e esses mesmos conselhos e orientações acabam fazendo com que as pessoas sejam presas. Veja que muitas das pessoas não estão possessas, apenas são sugeridas, apenas existe um espírito imundo que tem sugerido o proceder dessas pessoas. Então as pessoas não procedem pura e simplesmente porque é vontade própria, mas existe uma sugestão, existe um espírito imundo que sugere a essas pessoas e essas pessoas acabam procedendo desse jeito. Então boa parte da população, boa parte das pessoas acabam sendo cativas ou acabam vivendo presos por causa daquilo que é influência, por causa daquilo que é informação que o inimigo vai passando. Veja, Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto as pessoas não conhecem a verdade a respeito de Cristo, as pessoas permanecem cativos, as pessoas permanecem sobre o domínio, sobre o poder do inimigo. Então não é uma questão de trabalho de oração e jejum, é uma questão de conhecer a verdade, porque o conhecimento da verdade é que move, é que impulsiona as pessoas, é que atrai as pessoas de maneiras que essas pessoas venham para Cristo. Então, as pessoas são presas por causa da influência do inimigo. Porque o inimigo prega, o inimigo traz a sua mensagem de que não, o que elas estão a viver, o que elas estão a passar, isso sim é que é vida. O inimigo traz as suas informações e as suas doutrinas. Então a sua doutrina parece atrair as pessoas. Então as pessoas se sentem atraídas pela doutrina do inimigo. Então acabam vivendo sobre o domínio do inimigo. Acabam vivendo acabam vivendo influenciados pelo maligno. Então vivem sobre o domínio do maligno. Quando se pegarem, darem um passo, caminharem em direção à verdade, essas pessoas são libertas. Então, por isso é que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade em si tem esse efeito. A verdade liberta aqueles que estão sob o domínio do inimigo através da influência. A verdade liberta todos aqueles que estão sob o poder do inimigo através da influência. Então, a maior parte do mundo, a maior parte da população está sob a influência do inimigo. Por isso é que as pessoas são influenciadas pelo inimigo. Por isso é que as pessoas não conhecem ainda a verdade. Por quê? Porque escolheram estar sob o domínio do inimigo. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos que não creem para que a luz do Evangelho não resplandeça. Então as pessoas estão cegas. Enquanto as pessoas estão cegas por causa da informação que o inimigo traz. Então as pessoas seguem o inimigo. As pessoas caminham em direção ao inimigo. As pessoas se deixam influenciar pelas doutrinas, pelos ensinamentos, pelo que o inimigo apresenta. Então as pessoas se tornam presas dessas pessoas. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Por quê? Porque nós também nos deixamos ser guiados pela verdade. Então, a quem você se submete para servir, desse você é servo dele. Foi o que Jesus ensinou. Então, se você se submete ao pecado, serás servo do pecado. Estarás preso ao pecado. Se você se submete à verdade, também você será servo da verdade. Serás servo de Cristo, porque Ele que é a verdade. Então, aquele a quem nós escolhemos, aqueles a quem nós nos deixamos ser influenciados, é sobre este, ou é este que será o nosso líder, esse que estará sobre o nosso domínio. Então, as pessoas são presas. Nós somos livres, nós só somos livres por quê? Porque nós nos deixamos influenciar pela verdade. Nós permitimos com que o Espírito da verdade é quem nos influencia, o Espírito da verdade é quem nos guia. O mundo permite com que o Espírito do erro é quem lhes conduz, o Espírito do erro é quem lhes guia. Então você veja que existe o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. Então o Espírito da verdade é que influencia para a verdade, o Espírito do erro influencia para o erro.
Então, você acaba sendo, ou estando de um ou do outro lado. Ou você é influenciado pela verdade, ou você é influenciado pelo erro. Então, quando nós somos guiados pela verdade, nós acabamos estando sobre o domínio da verdade. Quando você é guiado pelo erro, você acaba estando sobre o domínio do erro. Então, você começa a ver de qual lado você está. De quem é o teu Senhor. Quem você se submete. Então, saiba que o inimigo aprisiona as pessoas. Deus liberta, o inimigo aprisiona. Todas as pessoas que seguem a doutrina do inimigo, essas pessoas serão cativas do inimigo. Então, seja livre. A maneira que nós temos de ser livre da influência do inimigo é através do conhecimento da verdade. Não é oração, não é jejum. O conhecimento da verdade vai fazer todo o trabalho. Você pura e simplesmente vai despertar. Você vai ver, é como se você estivesse preso na cadeia, mas as portas estivessem abertas. Então, o conhecimento de que a porta está aberta, você simplesmente vai pegar e vai sair. Você não vai precisar lutar, você não vai precisar fazer uma reviravolta, você não vai precisar de armamento. Você simplesmente vai abrir a porta e vai sair. Por quê? Porque a porta está aberta. Você vai proceder assim por quê? Porque você conheceu ou descobriste que afinal a porta está aberta. Então, o conhecimento tem esse efeito. O conhecimento simplesmente vai fazer com que você deixe de seguir as influências, os conselhos do inimigo e se voltas para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, seja livre. Deixa que a verdade liberte você. Deixa que a verdade acesse a sua vida. Que o acesso que o inimigo tem tido vai cessar. Deixa que a verdade acesse a sua vida. Deixa-se ser influenciado pela verdade. No nome de Jesus. Que você será uma pessoa livre. Livre. Livre de toda influência ou inclinação maligna. No nome santo de Jesus.